Bem, minha amiga profissional de gestão de pessoas, agora eu tô com uma figurinha carimbada do portal TED-RH. Ela que está sempre trazendo bons conteúdos a respeito de saúde mental. A Tatiana Pimenta, ela que é CEO e fundadora da Vitude. Vitude, que é uma consultoria que atua nesse segmento voltado para a saúde mental. E aí é justamente esse assunto que eu quero conversar com você. Vocês têm feito muitos estudos, inclusive, voltados para a saúde mental. Porque, em linhas gerais, o que vocês têm apurado nesses estudos que vocês fazem? Primeiro, obrigada pelo bate-papo aqui, é um prazer estar com vocês, Vanderlei e todo mundo que está assistindo. A gente tem dados, primeiro dados nacionais, né, super importantes, são dados antigos, mas que estão válidos ainda, que a gente é o país com o maior número de pessoas convivendo com a ansiedade do mundo, é o quinto país com índices de depressão e o segundo quando a gente pensa em estresse crônico. Um outro dado importante que é recente do INSS é que a gente afastou em 2024 472 mil pessoas do mercado de trabalho por conta de um transtorno mental e que isso já representa um crescimento ali de quase 70%, né? Foi 68% em relação a 2023, que tinha sido um número super elevado de quase 285 mil pessoas. Então acho que a primeira coisa para a gente pensar é que a gente está diante de uma epidemia, né, de transtornos mentais e que a gente acha que vive no país do futebol, da felicidade, mas a gente está com um país de pessoas que estão adoecendo por transtornos mentais. E o que a gente tem identificado na Vitude, com os projetos de pesquisa, com os censos de saúde mental que a gente realiza, é que esses afastamentos e esse adoecimento tem custado muito para as empresas. Então a gente olha em média para dentro das organizações, 40% da população tem algum grau de sofrimento, ou severo ou moderado, e isso implica em custo para as organizações, porque as pessoas se afastam, elas usam mais os planos de saúde, elas pedem mais demissão, e os afastamentos, né, ligados com o nexo ao trabalho também têm crescido, e com isso aumenta o imposto que as empresas precisam pagar, porque eu tenho um aumento do FAP, que é um multiplicador que vai aumentar o RAT, que vai inserir ali sobre a folha de pagamento. Então a gente tem visto as empresas tendo um custo adicional por conta do não tratamento adequado dos quadros de ansiedade, depressão e todos os transtornos, e principalmente pela falta de um olhar preventivo. A gente só sabe que as pessoas estão doentes quando elas entregam um atestado ou quando elas já estão muito mal. E a gente sabe que quando eu estou falando de um transtorno, normalmente isso começa semanas antes. As pessoas começam a dar os primeiros sinais de algum grau de adoecimento com 30, 40 semanas antes de um grande afastamento. Então, o nosso trabalho também tem sido ajudar as empresas a atuar de uma forma mais preventiva, conseguindo fazer rastreios, muito de forma semelhante ao que a gente vê numa campanha de Outubro Rosa, né? Quando a gente faz ali a prevenção, o autoexame, eu não estou evitando que a mulher tenha câncer, eu estou fazendo com que ela rastreie um tumor mais cedo, que ela tenha mais chances de cura. Então, se a gente consegue chegar nos colaboradores numa fase inicial do adoecimento, eu consigo oferecer um cuidado, uma ajuda, e essa pessoa volta ao seu estado funcional mais rápido, ao invés de quando ela chega num quadro depressivo profundo, ela muitas vezes precisa se afastar, precisa de medicação, precisa de apoio psicológico e psiquiátrico, e o retorno ao estado funcional nem sempre é tão rápido. Muitas vezes quando a gente está falando de afastamentos por transtornos mentais, são afastamentos de longa duração, 30, 60, 90 dias de afastamento. Então um pouco do que a gente tem visto. E em linhas gerais, quais são os principais fatores que têm levado a essa quantidade tão grande de afastamentos? A gente está falando de um fenômeno social. Então a gente vive num país onde a gente tem um aumento da violência, a gente tem um aumento nas grandes cidades, muito trânsito, muito tempo perdido em deslocamentos, então tem várias coisas relacionadas à questão social. Mas a gente também tem visto que os fenômenos dentro do ambiente de trabalho, que a gente chama de riscos psicossociais, eles têm aumentado. Então a gente, quando vê sobrecarga, metas inalcançáveis, assédio dentro do trabalho, a gente também percebe que aquela organização do trabalho compromete a saúde do indivíduo. Então hoje a gente está diante inclusive de uma mudança legislativa, a gente tem a NR1 entrando em vigor daqui 12 dias, dia 26 de maio de 2026 a NR1 passa a entrar em vigor. Na verdade, que ela entra em vigor, tem uma nova redação indo para o ar, ela está em vigor desde janeiro de 2022, e acho que o principal objetivo da NR1 é vir com um olhar prevencionista. Não, o que ela está pedindo para as empresas é que as empresas passem a olhar para essa pauta de saúde mental com um pouco mais de atenção, mas que principalmente elas consigam ali fazer rastreios precoces de forma semelhante ao que eu falei do câncer de
mama, né? Então, se essas empresas fazem esse diagnóstico, esse mapeamento de riscos, elas conseguem ser mais assertivas nas medidas de controle. Então, acho que é isso que a gente vai ver, e falei um pouco disso na minha palestra aqui sobre o futuro do trabalho. Acho que a gente vai ver cada vez mais as empresas se envolvendo nessa pauta de saúde mental e olhando para a saúde mental de um olhar estratégico. Não é só sobre cuidado de pessoas, mas principalmente sobre gestão e sobre cuidar de como essa organização também contribui para a saúde ou para a doença do indivíduo. É isso, minha amiga, meu amigo profissional de gestão de pessoas. Você vê a importância do seu trabalho nesse depoimento da Tatiana Pimenta, né? De que, além de você cuidar do seu profissional, você tem que cuidar também do bolso da tua empresa. Isso aí.